Olá, tudo bem? E nessa questão, nós vamos te dar 3 macetes para você agilizar a resolução dela, tá? Uma questão de média aritmética mediana, beleza? Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos estão no histograma. Então, por exemplo, quem tem 3 eletrodomésticos são 8 funcionários. Quem tem 4 eletrodomésticos, aqui está entre 12 e 14. Então são 13 funcionários. E assim vai. A diferença entre a média aritmética e a média do número e a mediana, quer saber a diferença de uma pela outra, do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários da empresa é? Então, você vai ter que calcular a média aritmética e vai ter que calcular a mediana. E depois subtrair uma da outra. Tá? Bem, a média aritmética é dada por uma fórmula, né? Você deve saber essa fórmula. Então, a média aritmética, nesse caso, é a média ponderada, porque tem variáveis aqui que têm pesos ou frequências, tá? Então, a média aritmética aqui é uma média ponderada. Então, você tem que saber essa fórmula aqui na lata. Qual a fórmula? Essa aqui, ó. Que esse x barra significa a média ponderada. Desculpa, a média aritmética, que nesse caso é a ponderada. O x1, x2, xn são as variáveis. F1, F2, Fn são as frequências das variáveis. Então, presta atenção. Primeiro super macete. Presta atenção. Olha lá. Aí você pergunta, ô professor, quem que são as frequências e quem que são as variáveis? Você não pergunta, eu pergunto para você. Então preste atenção. Aqui está pedindo eletrodomésticos dos funcionários. A pergunta é essa. Então, se está pedindo eletrodoméstico, atenção, eletrodoméstico é a variável. O que está pedindo é a variável. Os funcionários, os números de funcionários é a frequência. Então, dica 1. O que pediu é a variável. O outro é a frequência. Então, você vai ter que fazer, por exemplo, a variável 1 vai ser 3 eletrodomésticos, a variável 2 vai ser 4 e assim vai. Tá? Então, nós vamos ter que fazer essa continha aqui. Calma que tem mais 2 macetão aí na frente. Então, nós vamos ter que fazer essa continha aqui. Então, atenção, por favor. Então, quem vai ser o x barra aqui? Então, atenção, por favor. O nosso x barra vai ser quem? Bem, a frequência 1, você sabe que a frequência é os funcionários. Então, quem tem 3 eletrodomésticos são 8 funcionários. Então, aqui você põe 8. Tá? 8 você vai multiplicar por 3, porque a variável é o eletrodoméstico. Aqui você põe a frequência 2, está entre o 12 e o 14. Então, você põe 13. E são 4 eletrodomésticos. Depois tem outra frequência aqui, 7. Está entre o 6 e o 8. 7. 5 eletrodomésticos. E aqui embaixo, a última aqui, 2, né? 2 vezes 6 eletrodomésticos. E agora, professor, quem que eu vou colocar embaixo? A soma das frequências. Então, você tem que somar esses caras das frequências aqui, ó. Todos. Aqui embaixo. Então, você põe 8 mais 13, mais 7,
mais 2. Você já viu o negócio de média ponderada? Peso vezes nota, peso vezes nota, peso vezes nota, embaixo a soma dos pesos? Agora, nós vamos ter que fazer essa continha aqui, que não é complicada não. Olha lá. Então, qual que vai ser a nossa média? Você vai fazer a continha ali, ó. 8 vezes 3, 24. Beleza? 13 vezes 4, 52. Você dobra o 13, 26, e dobra de novo. 7 vezes 5, 35. Tá? 2 vezes 6, 12. Aqui, 13, você soma com 7 primeiro, tá? Esse não está entre os macetes, não, mas é para você ganhar tempo. Dá 20, 28, 30. Então, esse x barra, que é a média aritmética, você vai ter que somar esses caras aqui, ó. Então, vamos lá. 24 com 52, que dá 76. Então, se você quiser pôr uma continha aqui, ó, 76. 35 com 12, 47. Então, 7 com 6, 13, 123. Então, essa conta aqui, de cima, 123, dividido por 30. Agora, segundo macete, preste atenção. Você vai armar a conta, você vai gastar tempo. Olha lá. Pergunta por 123. Ô 123, você dá por 3? Ele fala, sim, dou sim. E quando não dá, fala o quê? Salgadinho? Não, brincadeira. Então, quando você divide por 3, a conta dá 41. 41 dividido 30 por 3, 10. Agora é o Jornal Nacional, ó. Você tem 41 dividido por 10. A vírgula está aqui, ó. Você faz pip, anda uma casa para a esquerda. Você não tem que armar conta nenhuma. Ué, professor, o senhor é meio ladrão, hein? O povo fala que eu roubo, mas eu sou Robin Hood, eu roubo pro bem. 4,1. Bem, nós já encontramos aqui a nossa média aritmética. Está faltando a mediana, certo? Aqui, preste atenção. Você tem que saber se a quantidade de dados é par ou ímpar. Se você voltar aqui no exercício, no enunciado, atenção. Se você somar aqui, né, são 3... que tenha 3 eletrodomésticos são 8. Então aqui são 8. Se você somar as frequências aqui, 8, né? Quando a gente somou aqui, ó, são 30 dados aqui, ó, tá certo? Os dados aparecem 30 vezes. Então, quando você tem número par de elementos, por exemplo, se for 9 elementos, o quinto termo é o central, colocando em ordem crescente ou decrescente. Agora, quando você tem número pares de termos, para saber o central, você vai ter que somar os dois médios e dividir por 2. Então, olha lá. A mediana de um conjunto com o número de elementos par é obtida colocando-se os elementos em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Em seguida, fazemos a média aritmética dos valores centrais. Bem, eu vou desenhar aqui para você novamente o gráfico lá, que está no texto, tá? Então, aqui está o gráfico do texto, tá bom? Então, o 3 aparece quantas vezes? 8. Então, esse é o terceiro macete, hein? Não custa nada. Atenção, você vai gastar pouco tempo escrever isso aqui, ó. 8, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode contar aqui, 8, 3, porque ele aparece com 8 funcionários. E o 4 aparece quantas vezes? 12. Calma, aqui são 30 dados. Você tem que pegar o central. Você não vai ter que escrever todos os 4, não. Aqui já tem 8.
Então, vou escrever 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu escrevi os 16 termos. Pode contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ô, professor, quem fica no centro é o 15 ou o 16? Aqui não tem central, porque é par. Então, os centrais são esses caras aqui, ó. Esse 4 e esse 4 aqui são os termos centrais. Termos centrais. Precisa descrever os outros termos? Não precisa. Se você quiser pôr os 30 aqui, pode, mas é uma perda de tempo. Então, a mediana, quando tem dois centrais, como é que a gente calcula ela? Você soma os centrais e divide por 2. Então, a mediana vai dar 4, porque 8 por 2, 4. Então, você lembra que a média aritmética deu 4,1 e a mediana 4? Eu acho que o problema agora ficou mamão com açúcar, né? Aqui em Minas, nós falamos mamão com açúcar. A diferença é menos. Da média aritmética, 4,1. Da mediana, 4. 0,1, né? Vírgula debaixo de vírgula. Está aqui na letra A. Gostou?